Olá, benditos! Hoje nós vamos falar sobre os rituais de celebração pela transição pela qual Israel passou de um povo nômade para uma comunidade agrícola fixa na terra de Canaã, conforme a promessa do Senhor. A terra prometida estava logo ali, do outro lado do Rio Jordão. E apesar dos obstáculos que eles ainda iriam transpor ou teriam que transpor, eles tinham a garantia do Senhor de que eles iriam entrar na terra. Quando eles colhessem os primeiros frutos lá na terra prometida, eles deveriam colocar alguns numa cesta, levar diante do sacerdote e oferecer ao Senhor como uma forma de profunda gratidão, lembrando a história de Israel desde o tempo em que Jacó e sua família moravam em Canaã até a descida de todos para o Egito, onde ficaram por 400 anos. Ali se tornou uma grande, poderosa e populosa nação a quem o Senhor libertou com seu poder, conduzindo então à terra prometida. Aquele seria um momento de gratidão e alegria. Quando nós recebemos alguma coisa do Senhor e podemos de alguma forma retribuir a Ele, isso nos alegra. É a reação mais coerente de uma criatura ao seu Criador, reconhecendo que Ele lhe deu todas as coisas boas, como o caso do dízimo, que era exigido de Israel todos os anos. Mas a cada 3 anos, o dízimo era dado não apenas aos levitas para o seu sustento, como nós já vimos em Números capítulo 18, mas deveria ser compartilhado pelo levita, pelo estrangeiro, pelo órfão, pela viúva, para que todos comessem e se fartassem em suas casas. O versículo 14 fala sobre oferenda aos mortos. Colocar comida sobre um túmulo era uma prática egípcia e cananeia muito comum, mas os israelitas não poderiam jamais imitar essa prática. E eu gostaria de fazer uma observação importante aqui. O livro de Deuteronômio segue o padrão dos antigos tratados que os reis entregavam às nações conquistadas. Seguindo esse padrão, nós sabemos que o Senhor é o rei e Israel é a sua nação escolhida. Ele tomou os israelitas para si quando derrotou o Egito e libertou Israel para amá-lo e servi-lo. Então, do capítulo 4 ao capítulo 26 de Deuteronômio, Moisés lembrou a Israel os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus. Ele havia recapitulado o que o Senhor já havia dito e feito por Israel, e já havia apresentado em detalhes os termos da aliança entre eles. A partir de agora, ele passaria a explicar os benefícios da obediência ao Senhor e as consequências que viriam se Israel desobedecesse. É interessante como às vezes nós precisamos ser instruídos sobre a lei de Deus. Outras vezes nós precisamos ser lembrados a respeito da lei de Deus. Mas na maioria das vezes nós precisamos ser exortados a respeito da lei de Deus, porque nós sabemos o que devemos fazer, mas frequentemente precisamos ser encorajados de alguma forma a fazer o que precisa ser feito. O povo de Israel deveria fazer 2 declarações. Primeiro, que o Senhor era o seu Deus. E segundo, que andariam nos seus caminhos e guardariam os seus estatutos. As 2 declarações caminhavam juntas, porque a identidade do nosso Deus é sempre demonstrada pela direção da nossa obediência. A obediência de Israel ao Senhor seria mais do que recompensada. Deus prometeu que exaltaria o seu povo obediente para colocá-lo acima de todas as nações que ele fez, em louvor, em nome e em honra. E no capítulo 27, que é o capítulo de amanhã, nós vamos conhecer o Monte Ebal, de onde todas as maldições seriam proferidas em voz alta, para que todo o povo de Israel ouvisse e temesse. Não perca!